A cada batida igual a essa, que até parece o toque no teclado de uma máquina de escrever, um novo frasco de vacina sai da linha de produção, é empurrado mecanicamente através de uma pequena abertura e ganha o selo de aprovado. Essa é apenas uma das várias etapas do processo industrial para a produção dos imunizantes na Fiocruz. A partir desta sexta-feira, finalmente, a Fundação começa a envasar os primeiros 2 lotes de testes para distribuir as vacinas de Oxford finalizadas no Brasil. Aquelas que só puderam avançar depois que o insumo chegou da China. Pousou no aeroporto do Galeão às 6h17 desta noite. O avião trazendo o primeiro carregamento de insumos para a produção da vacina Oxford AstraZeneca na Fiocruz. São essas as vacinas que vão abastecer o Brasil junto com a Coronavac do Butantan no primeiro semestre. Imunizantes que precisam chegar muito rápido, já que os estoques das primeiras remessas importadas estão acabando, como ocorre na cidade do Rio. De acordo com a prefeitura, existem doses disponíveis, inclusive para quem precisa já tomar a segunda dose da vacina para ter efetividade, até sábado. Caso não cheguem novas doses a partir dessa data, aí a gente vai ser informado sobre qual vai ser o procedimento para dar continuidade ao calendário. Após os testes e a validação, a distribuição ao público de 1 milhão de doses começa entre os dias 15 e 19 de março. A meta da Fiocruz é fabricar 100 milhões e 400 mil vacinas com insumo importado até o começo de julho. Para isso, tanto os exportadores do chamado IFA, o princípio ativo da vacina, quanto a Fiocruz precisam cumprir suas tarefas dentro do cronograma. Só depois, a partir de meados do segundo semestre, é que finalmente a Fundação estará habilitada a produzir as vacinas 100% brasileiras. E a meta é fabricar outras 110 milhões de doses. Neste momento, a Fiocruz está em condições de cumprir os cronogramas. Quais são os maiores desafios para essa tarefa, com volumes e prazos de entrega sem precedentes na história da instituição? Como se dá na prática a transferência de tecnologia? E qual será o impacto da construção de um novo centro para a fabricação de vacinas previsto para ficar pronto em 4 anos? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o diretor-geral de Biomanguinhos, Maurício Zuma. Fique com a gente. Dr. Maurício Zuma, o senhor é o diretor-geral de Biomanguinhos. Explica pra gente como se dará efetivamente a produção das vacinas aqui no Brasil. As vacinas contra o novo coronavírus, produzidas pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford. A produção dessa vacina é fruto de um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, que detém os direitos de comercialização da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Nós vamos realizar essa produção aqui em 2 fases. Né? Uma primeira fase a partir do ingrediente farmacêutico ativo recebido de uma unidade de produção da AstraZeneca. Então, serão 100 milhões de doses, 100 milhões e 400 mil doses. Nós vamos receber esse ingrediente farmacêutico ativo e, a partir dele, nós vamos realizar as etapas que a gente chama de processamento final. Nós fazemos a formulação do produto. Essa formulação consiste em descongelar o produto, adicionar alguns outros ingredientes, né? E depois essa vacina está pronta para ser envasada. Ela é envasada, ela é colocada, né, as tampas, as rolhas, os selinhos, depois ela é inspecionada, aí depois vai para o processo de rotulagem e embalagem. E tem ainda a parte de controle de qualidade que perpassa por todo o processo. Essa é a primeira fase da produção da vacina aqui em Biomanguinhos. Agora, em paralelo, nós estamos também avançando no processo de produção do próprio ingrediente farmacêutico ativo. Então, nós estamos em discussões técnicas, já recebendo uma série de informações
e estamos também adaptando algumas instalações nossas, porque esse processo é mais complexo. Então, a gente espera que as instalações estejam prontas agora durante o mês de março, né? E no máximo em abril a Anvisa esteja nos certificando, esteja certificando essas instalações, ou seja, nos dando autorização para iniciar a produção. Então, nós iniciaremos a produção do ingrediente farmacêutico ativo em Biomanguinhos, possivelmente em abril ou maio, né? E isso leva algum tempo. Então, no segundo semestre, a gente ainda não sabe, agosto, setembro, possivelmente, a gente já estará fornecendo vacina totalmente produzida aqui em Biomanguinhos. Os 100 milhões de doses iniciais que eu falei com o IFA importado, eles serão entregues até junho ou julho, né? Esse é o plano que a gente tem para a produção da vacina aqui em Biomanguinhos. Doutor, quando o senhor fala em transferência de tecnologia, em produzir o IFA já em Biomanguinhos, isso significa o quê? Que Biomanguinhos vai fazer a vacina desde o início, vai trabalhar com o vírus vivo para extrair uma parcela dele e fazer todo o processo, é isso? Mais ou menos isso. Não vamos trabalhar com o vírus vivo, né? Nós vamos trabalhar com as células que virão infectadas pelo vírus, e aqui nós vamos fazer, porque a gente recebe um banco de células, né? E aqui nós vamos fazer o processo, vamos produzir a vacina toda, mas ela começa na expansão celular, né? Nós fazemos a expansão celular, depois fazemos o cultivo dessas células em bioreatores, né? Para produzir uma grande quantidade de células que tem o vírus, né? E depois nós fazemos a purificação das proteínas dessas células. É daí que sai o IFA, né? O ingrediente farmacêutico ativo, que é bastante concentrado, na verdade. Esse carregamento está bem atrás de mim aqui agora. São esses os 90 litros de IFA que serão levados daqui a pouquinho para a Fundação Oswaldo Cruz. Bom, vocês em dezembro tinham a expectativa de receber esse IFA do fornecedor em janeiro. Aí todo mundo já sabe, houve o atraso, acabou chegando agora praticamente no começo de fevereiro. Essa mudança, de que forma impactou no detalhe o nosso cronograma para o início da fabricação local da vacina? Então, a produção de vacinas é um processo muito complexo, né? Então, sempre podem haver alguns atrasos, e aconteceu não só lá na AstraZeneca, né, na produção do IFA, mas também no estabelecimento dos nossos processos aqui. A gente também teve algumas dificuldades de receber alguns insumos, alguns equipamentos, mesmo a gente tendo alternativas para produzir, haviam também algumas dificuldades com alguns insumos que fazem parte do processo de formulação da vacina, né? Então, esse cronograma ele escorregou um pouquinho, é natural, e a gente entende, né? Claro que a gente quer produzir a vacina o mais rápido possível, disponibilizar ela o mais rápido possível, mas ela está mais ou menos dentro de um cronograma, né? Assim, com prazos, vamos dizer, um plano A, um plano B, ele está mais ou menos dentro das nossas expectativas de produção. Então, realmente o ingrediente farmacêutico ativo chegou agora, né? Recentemente, no último sábado. A gente já está iniciando o processo de produção, foram feitos os testes nesse lote que chegou. Os testes foram bem-sucedidos, foram aprovados, o IFA está aprovado. Nós iniciamos já o processo de descongelamento do IFA e nesta sexta-feira nós estamos iniciando o processo de envasamento do primeiro lote de testes. Nós vamos envasar 2 lotes de testes, um hoje e o outro amanhã, no sábado, para que a gente possa organizar a produção e nos prepararmos para os lotes de validação, que serão na semana que vem. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta mais das suas impressões, né? O senhor, como diretor da fábrica, qual é a sensação, a emoção sua
e dos seus colegas de ver esse primeiro lote sendo envasado? Porque são meses de trabalho, né? Um esforço muito grande. O que passa na cabeça? É isso, Carolina. O pessoal está muito assim, entusiasmado, muito feliz, né? E uma expectativa muito grande, porque a preparação disso, como você falou, ela é muito intensa, é muito cuidadosa, são muitos detalhes, né? Várias áreas trabalhando juntas, né? Não é uma área só que trabalha, são várias áreas. Então você tem manutenção, preparando o ambiente, validação, que confere que o ambiente está todo dentro dos padrões necessários, né? São testes de produção, são controles de qualidade que têm que ser padronizados, validados, e fora a logística, né? Que tem que trabalhar em paralelo para que tudo chegue no momento certo. Doutor, o que mudou aí na rotina de vocês em Biomanguinhos depois da chegada desse IFA? Quer dizer, o senhor está com uma equipe exclusivamente trabalhando na vacina contra a Covid, porque, claro, Biomanguinhos produz várias outras vacinas, né? Tem regime de plantão. Como é que está o trabalho de vocês aí agora que esse IFA já chegou? Então, a gente já vem estabelecendo isso, Carolina, já há bastante tempo, né? Estabelecendo todo o processo, como iria ser. Nós temos um grupo de projeto dedicado a este projeto especificamente, né? E estamos montando as equipes que ficarão dedicadas também ao processo. Então, as equipes, algumas ainda estão em montagem, mas o processo como um todo está todo estabelecido, né? E para essas atividades iniciais está tudo pronto, né? E vamos trabalhar assim em regimes de plantão, de prontidão, vamos trabalhar de manhã, de noite, o que for necessário para que a gente produza o maior número possível, né? Consiga utilizar a nossa capacidade de produção que a gente está dedicando a essa vacina e consiga disponibilizar aí o maior número de vacinas possível. Até o dia 19 do mês que vem, a Fiocruz prevê a primeira entrega para o Ministério da Saúde. 1 milhão de doses da vacina de Oxford, produzida no Brasil. Em termos de volume de trabalho e de cronogramas apertados, existe precedente na história de Biomanguinhos em relação ao que a gente está vivendo agora? Olha, eu diria para você que nós estamos estabelecendo um processo inédito aqui, né? Porque a gente nunca precisou produzir tanta vacina em tão curto espaço de tempo. Então, nós estamos quebrando paradigmas, né? Quebrando vários paradigmas aqui, né? Paradigmas de organizar a produção de uma vacina nova, de receber tecnologia, né? O tempo de recebimento e absorção de uma nova tecnologia, o fato da gente trabalhar com turnos de trabalho, com equipes que vão trabalhar assim, numa intensidade muito grande, isso tudo é uma coisa nova. É claro que a gente trabalha aqui já num regime diferenciado, para dar conta de mais de 100 milhões de doses de vacina que a gente coloca normalmente, anualmente. O volume de trabalho é muito grande, a dedicação já é muito grande, mas está sendo especial a organização para dar conta deste momento agora. E aí, como é que fica esse processo de adaptação de vacinas, considerando todo esse debate e essa preocupação com novas linhagens? Então, os senhores estarão trabalhando na substância ativa mais importante para fazer esses lotes importantes do segundo semestre. Aí, quando chega a informação de que o vírus começa a escapar da imunização, que as vacinas precisam de alguma adaptação, vocês vão conseguir fazer essa adaptação aí dentro para garantir que as vacinas funcionem? Então, Roberto, essa pergunta é muito importante, né? É por isso que caracteriza a importância da gente estar fazendo essa transferência de tecnologia, ou seja, dominar esse processo tecnológico do começo ao fim, né? É claro que a gente, para ter o vírus alterado, caso ele seja necessário, caso haja necessidade de uma alteração no vírus, né, para que ele possa ser útil para possíveis mutações, a gente está trabalhando com a própria Universidade de Oxford. Quem vai fazer qualquer modificação
são eles. Os especialistas da OMS disseram que recomendam a vacina Oxford AstraZeneca, inclusive para os países onde estão circulando variantes do coronavírus, e que o intervalo entre as duas doses deve ser de 2 a 3 meses, como já vem acontecendo aqui no Reino Unido. Mas nós estamos trabalhando em conjunto, a Fiocruz tem uma rede genômica aqui, que está trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde, mapeando amostras do Brasil inteiro, fazendo sequenciamento, né, e propiciando informações para a Universidade de Oxford para que isso possa ser averiguado, possa ser avaliado, se a vacina é eficaz ou não é eficaz. Por enquanto, as informações que a gente tem é de que a vacina é eficaz e nós temos que manter a vacinação, né, o mais rápido possível, obviamente, porque tirar esse vírus de circulação, diminuir a circulação do vírus, né, é o que faz diminuir a mutação dele. Então, por isso que é importante, né, a gente dominar o processo tecnológico aqui, que a gente vai poder inserir isso com mais rapidez. Aí é só uma simples mudança do vírus, né? Como ocorre com a vacina de gripe, né? A vacina da influenza, os vírus mudam muito também, tem muita mutação, então todo ano é uma vacina diferente, mas você recebe a cepa do vírus e você adapta rapidamente a produção. É importante a gente estar preparado aqui e não depender de vacinas de outros países, porque não tem vacina no mundo, né, suficiente para todo mundo, e ter que depender de outros países para ter essa vacina é certeza de que a gente vai demorar para poder nos atualizarmos, vamos dizer assim, né, atualizar a vacina se for preciso. Doutor, daqui a 4 anos deve ficar pronto o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, que deve ser a maior fábrica de vacinas da América Latina, né? O que isso significa em termos práticos para o Brasil e também para a Fiocruz? Essa fábrica de Santa Cruz vai ser muito importante para o Brasil, né? O Brasil já tem 2 importantes produtores, mas mesmo assim a gente ainda importa muita vacina, né? Eu tive a oportunidade de falar isso no lançamento do nosso edital, né? Em 2020, para vocês terem uma ideia, cerca de 40% das vacinas que o PNI utilizou foram importadas, né? Depender de vacinas de outros países é muito difícil, porque não tem vacina disponível no mundo. Então, a importância da gente ter capacidade de produção aqui no país é muito grande. O empreendimento deve custar 3,5 bilhões de reais e vai gerar 5.000 empregos diretos nessa primeira etapa e 1.500 postos de trabalho para a operação do complexo. E esse complexo industrial de biotecnologia em saúde nosso, ele vai representar, né, uma autossuficiência nacional na produção de vacinas, a capacidade de poder, a possibilidade de introdução de novas vacinas que sejam do interesse do PNI, né, e de saúde pública, a possibilidade da gente também mudar apresentações, ter apresentações mais personalizadas, que exigem mais capacidade, por exemplo, menos doses nos frascos, né? A máquina invasa frascos. Se você botar menos doses, são menos vacinas no final. Então, a gente tem que ter muita capacidade para poder oferecer vacinas em dose, com apresentação em menos doses, que às vezes tem menos desperdício, às vezes são mais adequadas para determinadas situações. Então, tem uma série de vantagens que são, além do domínio biotecnológico, nós vamos ter tecnologia de ponta nessa fábrica, né, tecnologia que são as tecnologias recomendadas hoje por todas as agências regulatórias, as principais agências regulatórias do mundo, que conferem maior segurança operacional, né, com menor custo de operação, ou seja, a gente segrega mais o operador, porque o grande problema da produção da vacina é o contato com o operador, né, porque você corre um risco muito grande de contaminar a vacina. Então, tem que ter muitos cuidados, por isso todos esses cuidados que são necessários para a produção da vacina. Lá, a tecnologia que a gente vai usar lá, ela já, a própria máquina já
faz essa garantia, né? Ela segrega, o operador não tem contato com o produto e confere mais segurança na produção, menos perdas de produção. Então, tem um conjunto de benefícios muito grandes para o país vai se beneficiar muito da construção desse empreendimento. Além do ganho de produtividade e segurança, qual é a escala de aumento de capacidade que a gente terá com o complexo, seja pelo número de vacinas e seja pela qualidade da tecnologia que a gente vai poder utilizar lá? Então, a gente estima que a gente vai aumentar em pelo menos 4 vezes a capacidade de produção, né? Isso medindo em frascos, né? Porque se você pensar em mix de produção, como eu falei agora há pouco, né? A gente pode ter até cerca de 600 milhões de doses de vacinas produzidas todo ano, né? E isso não só vai permitir atender às necessidades do Programa Nacional de Imunizações, como também vai nos permitir exportar vacinas para as agências das Nações Unidas em solidariedade, né? Que nós somos muito requisitados para fornecer vacinas para os países pobres. O que a gente já faz hoje, né? Mas a gente vai ter muito maior capacidade para fazer isso. Então, a nossa capacidade vai aumentar muito. Dependendo do mix de produção, a gente pode produzir mais de 600 milhões de doses. Doutor, o senhor diria que com todo esse investimento, né, se daqui a alguns anos surgir um outro vírus semelhante, com capacidade pandêmica, a gente sabe que esses fenômenos estão ficando mais recorrentes também, né, de vírus com essa capacidade, o Brasil ficar mais bem preparado para dar uma resposta mais rápida do que a gente deu ao coronavírus? Com certeza. Quanto mais tecnologia nós dominarmos, mais preparados o Brasil vai estar para dar respostas mais rápidas, né? É importante também que não é só aqui, né, a produção da vacina, a capacidade de desenvolver vacinas, é também o país ter capacidade de produção de alguns insumos básicos, porque senão a gente fica também na dependência de insumos de fora, né? Hoje, mesmo as vacinas que a gente produz, que a gente diz, né, que produz totalmente no Brasil, ou seja, domina todo o processo produtivo, alguns insumos são adquiridos no exterior, porque o Brasil não produz reagentes, por exemplo, coisas desse tipo, né? 95% desses ingredientes são importados. A Índia é a que mais vende para o Brasil. 37% dos insumos farmacêuticos saem de lá. Então, é importante que o Brasil tenha uma política que incentive a produção desses insumos básicos estratégicos aqui no próprio país, para que a gente possa ter, né, numa eventual, como você bem falou aí, que deve ter novas epidemias, né, o próprio coronavírus não deve desaparecer tão cedo, é o que os especialistas estão dizendo, né, que a gente tenha capacidade de iniciar a produção e colocar vacinas o mais rápido possível para a nossa população. Doutor Zuma, para a gente encerrar agora nos próximos dias, nas próximas semanas, quais são os grandes desafios que o senhor vê pela frente para garantir a produção de acordo com o cronograma estabelecido? Então, para as próximas semanas, né, a nossa preocupação interna é conseguir levar a cabo essa produção planejada e ter sucesso na qualidade dela, né? Porque é importante, os controles de qualidade são muito rígidos e qualquer coisinha pode contaminar uma vacina e a gente ser obrigado a descartar essa vacina. Então, a nossa preocupação começo de produção é sempre crítico, né? Os operadores estão se acostumando com o processo, o escalonamento tem que ser gradativo para que a gente, né, possa depois fazer aquela produção intensiva, né, sem errar, né? A gente não pode errar, esse processo não pode ter erro. Então, são produções, você produz um lote, depois você tem que fazer a limpeza de toda a sala e equipamentos para poder entrar outra turma e produzir o próximo lote. Então, esses procedimentos são muito importantes. Do lado externo, né, mas isso a gente tem experiência já, né? A gente sabe fazer isso, mas é sempre um desafio. Do lado externo, a nossa preocupação é que a gente tenha o fornecimento do ingrediente farmacêutico ativo
dentro do cronograma que está estabelecido, né? Porque também lá fora eles podem ter problema. A gente espera que não. O cronograma hoje nos atenderia para a gente entregar cerca de 100 milhões e 400 mil doses até o comecinho de julho. É com isso que nós estamos contando. E quantas novas remessas ainda são necessárias serem importadas para garantir o cumprimento desse cronograma de mais de 100 milhões de doses até o final do primeiro semestre? Estão previstas, no total, 14 remessas, tá? São remessas de cerca de 7 milhões, entre 7 e 8 milhões de doses cada remessa. Pode vir um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da concentração viral. Isso não é assim certinho, né? Cada lote é uma história. Trabalhar com vírus, células é isso, né? Dependendo do rendimento que você obtiver, a concentração pode maior e pode dar um rendimento melhor. Mas cada lote vem em torno disso, 7, 8 milhões de doses. E são cerca de 14 lotes. Então, a gente espera que o último lote está previsto para chegar no começo de junho. Então, né, chegando no começo de junho, a gente tem um mês de junho para produzir, controlar e entregar, né? A expectativa é de estar finalizando isso no comecinho de julho. Tomara. Doutor Maurício Zuma, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço e um bom trabalho. Obrigado, Carolina. Obrigado, Roberto, aí também. Estamos à disposição. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios fornecidos pela Fiocruz. A produção é do Matheus Ruas e a edição é do Nicolas Witzel. Tchau!